Vamos conversar do glúten. O glúten, ele não existe na natureza assim. Vamos lá, onde é que eu encontro o glúten? Você não encontra o glúten em lugar nenhum. O glúten é quando você pega ou uma gliadina, ou uma avenina, ou uma reerdeína, ou uma secalina, que vem do trigo, da aveia, da cevada, do centeio, mistura com água e movimento, e uma certa energia. Quando você mistura uma dessas proteínas com água e movimento, você gera uma coisa chamada glúten. O glúten não está lá pronto para você ingerir, não. O glúten ele é formado no processo de cozinhar. No processo de fazer o alimento, você gera o glúten. Gluteína não entra, vou te mostrar daqui a pouco. São as poliaminas. A gluteína é o outro componente. Isso aqui é uma combinação. Ou entra a gliadina, ou a avenina, ou a ardeneína, ou a secalina com a gluteína. Entendeu? São um grupo de poliaminas. Vou mostrar daqui a pouco, você vai ver. Então, olha só. A doença celíaca foi descrita pela primeira vez há 100 anos, pelo médico britânico Dr. Samuel G. A doença celíaca é nada mais, nada menos do que uma intolerância ao glúten. Você não tem ideia como é que as pessoas adoecem por causa disso sem saber. Você não tem ideia a quantidade de doente celíaco que não sabe que é doente celíaco. Você não tem ideia. A chamada glúten síndrome, sensibilidade ao glúten, intolerância ao glúten, muda o estado de humor, agressividade, o sujeito que come trigo fica mais nervoso, disposição física, tem fadiga crônica, problemas de memória, problemas de capacidade cognitiva, tudo isso em consequência da intolerância ao glúten. Aqui, trabalhos aqui da 2009, ó. Muito bons para você ler, está tudo aí. Então aqui, respondendo a sua pergunta, a gliadina, por exemplo, do amido, mais a glutenina, mais água, mais agitação forma o glúten. Então agora esse componente formado, existe uma intolerância muito grande a ele. Para você ter uma ideia, se você bater no liquidificador, você formou na hora. Agora, nem todo mundo é sensível ao glúten. Pode ser que você não tenha nada. Você come glúten numa boa. Agora, se você tiver intolerância ao glúten, então uma das manifestações extraintestinais da intolerância ao glúten, infertilidade. A mulher não engravida, ela está com a progesterona normal, etc., e não engravida. Você tira trigo, aveia, cevada e centeio da vida dela. Aí ela, 2, 3 meses depois, ela engravida. Entendeu? Porque uma das manifestações não intestinais da síndrome do glúten é justamente infertilidade. Tá bom? Manifestação não intestinal da doença, anticorpos antiglutaminase, anemia resistente ao tratamento, uma anemia que não cura. Você está tratando, nada resolve, ninguém acha a causa. Você faz o teste, tira o glúten, ela melhora a anemia. Doença celíaca oculta, isso mesmo, o termo é esse. Doença celíaca oculta. O que tem? Eu sei, mas isso aí, a maioria dos médicos não sabe isso. Eu sei que você está chocada. Você vai ficar chocada quando o Dr. O'Brien te mostrar a quantidade de gente que morre nos Estados Unidos por doença celíaca oculta. Você vai ficar impressionado. A quantidade de gente que não consegue engravidar por doença celíaca oculta. A culpa toda do glúten. E não se sabe por quê. Com o passar dos anos, a intolerância do ser humano ao glúten está aumentando. E tem mais, pessoas que não eram intolerantes, começam a ficar intolerantes ao glúten. Trigo não te fazia mal, de repente começa a te fazer mal. Porque você começa a ficar intolerante ao glúten. A gliadina do trigo, junto com a gluteína, junto com a água, com a agitação, forma o glúten. Quem? Então, o pão, que uma das maiores fontes de glúten é pão. Então, se você está se sentindo cansado, etc., tira o pão da sua... Eu não como pão. Tira o pão da sua dieta para você ver. Faz uma diferença enorme. Quer engravidar? Elimine glúten da dieta do casal. Às vezes tem deficiência de esperma, viu, João? É você que está com aquele caso, né? Uma das causas daquele problema seu, daquele rapaz, pode ser isso aqui, intolerância do glúten. Tira dele pão, centeio, cevada, você vai ver que o espermograma começa a melhorar. Só de você fazer uma dieta livre em glúten, começa a melhorar o espermograma. Porque eu não consegue engravidar por causa disso, intolerância. O homem com intolerância ao glúten,
o espermograma cai. O corpo não tem mais condições de lidar com esse glúten, porque aumentou 400% pela manipulação genética do trigo que eles fizeram. Então, isso provoca uma lesão no intestino, de uma proteína chamada zonulina. Não interessa aqui agora. E aí o seu intestino fica hiperpermeável. Ele começa a deixar passar proteínas que não deveria. Porque você come uma proteína, ela é destruída no aparelho digestório e ela é absorvida na forma de aminoácidos. Quando você come glúten e que há uma hiperpermeabilidade intestinal, para quem trabalha com a língua inglesa aí, é o Leaky Gut Syndrome, quando há uma hiperpermeabilidade intestinal, essa proteína agora entra no sangue sem ser digerida. Quando ela entra no sangue sem ser digerida, o nosso sistema imune detecta ela como um corpo estranho e cria um anticorpo contra ela. Cria um anticorpo contra essa proteína que acabou de entrar no sangue que não deveria. Por azar seu, essa cadeia de aminoácidos que a proteína forneceu ali, por azar seu, lá na tireoide, você tem uma proteína, que é a tiroglobulina, ou a tiroxiperoxidase, a TPO, que por azar seu tem a mesma cadeia de aminoácidos. Olha que interessante. Agora que você criou um anticorpo contra essa proteína, esse anticorpo agora vai e destrói sua tireoide, porque ele vai atacar aquela proteína que está lá na parede da tireoide, que tem a mesma sequência de aminoácidos disso. E aí cria uma coisa chamada tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune causada por Leaky Gut Syndrome. Ou seja, a maioria das doenças autoimunes começa no intestino. O chinês diz que a saúde e a doença começa e termina no intestino. Ele está 99% das vezes certo. Porque quando você tem um intestino saudável, você tem uma proteção muito grande. Você tem uma proteção se você come uma coisa ruim, um germe é morto lá, não deixa subir, não deixa entrar, não deixa fazer o Leaky Gut Syndrome, que é a hiperpermeabilidade intestinal. Então, uma pessoa com um intestino saudável faz uma diferença enorme. O pão de hoje não é o pão da época de Jesus. O trigo de hoje não tem nada a ver com o trigo da época de Jesus. Nos últimos 50 anos, a concentração de glúten no trigo aumentou 400%. Por conta do quê, né? Por conta do seguinte, eles queriam aumentar a produtividade do trigo, foram fazendo hibridação. Quanto mais produtividade eles têm, mais glúten tem. Então hoje eu vou dizer, eu sei que é duro o que eu vou falar para você. O pão tem uma coisa chamada gluteomorfina, que te vicia. Você é viciado em pão, você é viciado em croissant. Se eu falar com você assim, você consegue imaginar um café da manhã sem pão, sem croissant, sem biscoito, sem bolacha? Você fala, não, isso não tira isso de mim não. Pois é, você está viciado. Só que isso aí te encurta 10, 12 anos de vida. Isso vai fazer lá na frente você ter Parkinson, você ter Alzheimer, você infartar, você ter problemas de circulação. Porque quando o glúten bate no seu corpo, você imagina eu pegar uma corrente aqui e puxar ela. Vou puxar, ó, ela vai arrebentar. Onde? No elo mais fraco. Tem gente que arrebenta no coração, tem gente que arrebenta no pulmão, tem gente que arrebenta no fígado, tem gente que arrebenta no cérebro, fica esquizofrênico. Eu pego esquizofrênicos, que você tira o glúten deles, você pode tirar o remédio, eles melhoram. A esquizofrenia vai dormir. Aquele caso, quem está causando a esquizofrenia é o glúten. Então hoje, se você realmente quer ter saúde, você tem que deixar de comer pão na vida. E aqui estão as velocidades normais, com todas as suas absorções. Aí começa a lesão do glúten, aí fica assim, ó. Esse é um macho 4. Então não tem mais velocidade nenhuma. Toda a absorção de minerais, de vitaminas caiu. As bactérias agora são comprometidas, há um processo de desbiose, há um crescimento de cândida nessa situação, provocada pelo glúten. Entendeu? A predisposição para o crescimento bacteriano mais variado, infecções, etc. O pão que a gente come hoje ele é um pão que, infelizmente, está comprometido, está adulterado aí com essa quantidade muito superior. Né? O pão integral é o pior de todos, viu? Porque o pão integral, Wallace, faz parte da receita do pão integral colocar glúten. Agora você imagina. Faz parte. Então, no pão integral não tem nada de saudável. Nada. Tira da sua...